Pela manhã nós conversamos sobre os 5 pilares da Reforma Protestante, que chamamos de os 5 solas, que é somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus dai glória. Nesta noite, eu quero convidar você a lermos o texto que impactou a vida de Martim Lutero, e o tema que vamos usar hoje é Reforma Protestante e o poder do Evangelho. A Reforma Protestante e o poder do Evangelho. Porque lembrando que na história Deus usou homens e mulheres, Deus tem os seus. Mas o que de fato mudou a história é um Deus soberano com o seu Evangelho que é poderoso. Então por isso hoje eu chamo de Reforma Protestante e o poder do Evangelho. Antes de nós irmos à historicidade da igreja, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 17. Romanos 1, do 14 ao 17. E hoje vamos nos debruçar na palavra de Deus, olhar com calma esses pequenos 4 versículos. Romanos 1, do 14 em diante, Paulo vai dizer assim: Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo, diga comigo, o justo viverá pela fé. Foi esse texto que transformou a vida de um monge agostiniano chamado Martim Lutero. Foi esse texto que trouxe luz à mente atormentada, a um coração aflito, a uma alma inquieta, de um monge que não conseguia encontrar paz em seu coração e alma por conta dos seus pecados. E com isso não tinha certeza de sua salvação diariamente. Mas antes de nós entrarmos à luz do texto, eu não posso deixar você que está aqui hoje à noite de fazer um resumo do resumo que fizemos pela manhã da história da igreja. Pela manhã lemos o livro de Atos, Atos 1, versículo 8, onde Jesus dá a sua agenda para a igreja. Recebereis então do alto poder do meu Espírito, para irem a Jerusalém, a Judéia, a Samaria e a todos os confins da terra. E o livro de Atos é o livro da igreja, onde mostra os atos da igreja. Ele termina no capítulo 28, mas entendemos teologicamente que Atos não se fecha no 28, mas a história continuou a ser escrita. Então, rapidamente, passaremos por ela. Jesus comissiona os seus discípulos, derrama sobre eles o Espírito Santo, o Pentecoste, o primeiro grande ato da igreja, que é receber o Espírito para ser igreja. E não há igreja sem o Espírito Santo de Deus, vale dizer isso. Uma igreja sem o Espírito de Deus é apenas um evento, uma agenda, um grupo de pessoas reunidas. E com esse Espírito, a igreja sai. E começa então o cristianismo a ser perseguido, primeiro pelos judeus, por conta dos judeus pelo seu zelo pela fé judaica e não concordar muito com o cristianismo. Então os cristãos começam a se reunir em casas, em cavernas, escondidos. Mas após o ano 64, se intensifica agora a perseguição aos cristãos de forma política. Agora é Roma quem está perseguindo os cristãos. É quando nós lemos o final da primeira carta de Pedro, e Paulo passa por isso. Agora os cristãos estão sofrendo uma perseguição política. E com isso os cristãos estão sendo decapitados, mortos, dilacerados. Um dos governantes de Roma, chamado Domiciano, ele inaugura um coliseu, um lugar para celebrar o seu aniversário, as suas festas. E lá há animais, os cristãos são jogados aos animais, os cristãos são mortos por causa da sua fé. Os cristãos são dilacerados por causa da sua fé. Ser cristão é um perigo, ser cristão é um problema no primeiro século. Mas a história vai se avançando. Entra o primeiro século, o segundo século, o terceiro século. E Deus, que está no controle da história, está fazendo a sua obra na história, como eu sempre digo, para no final, não importa o século, fazer aquilo que Ele prometeu, a segunda vinda de Cristo. Tudo na história está acontecendo sob o controle de um Deus soberano e poderoso, para que tudo culmine na volta de Jesus Cristo sobre as nuvens do céu. Mas no terceiro século, então algo acontece.
No terceiro século, o governante romano é Constantino. Constantino, então, tem uma visão durante a noite. Ele vê o sinal de uma cruz e nessa visão, ele ouve algo do tipo: sob este sinal, tu vencerás. Sobre esse símbolo, tu vencerás. Então, Constantino vai para a batalha com aquela imagem da cruz e ele vence a guerra. O que ele faz? Ele entende que a visão tem a ver com o Cristo crucificado. Então, Constantino agora faz um decreto e agora é oficial a religião cristã em 313 depois de Cristo como uma religião oficial do Império Romano. Isso é bom, isso é ruim. Por que é bom? Não precisamos mais adorar a Deus em cavernas úmidas, escondidos no escuro. Os nossos bens que foram confiscados nos serão devolvidos. Agora, além de não termos mais liberdade para poder adorar o nosso Deus, agora o Império Romano está construindo igrejas para nós adorarmos a Deus. Os bens são devolvidos. A liberdade de culto, isso é coisa boa. Mas qual é a coisa ruim da história? Agora, ser cristão naquela época já virou moda. O que acontece é, grandes templos, grandes vitrais foram construídos para a igreja por Constantino. E agora, a porta da igreja, a porta do cristianismo, que outrora era conversão, arrependimento, confissão de pecados e mudança de vida, agora a porta do cristianismo não é mais a conversão e a salvação, agora é conveniência. Agora convém ser cristão. Agora está na moda ser cristão. Se eu sou cristão e vou à igreja pela manhã todo domingo, eu sou bem visto. Eu agora tenho até as benesses do governo do Estado por ser cristão. O que acontece com isso? As pessoas estão enchendo os templos cristãos, mas não estão se arrependendo nem se convertendo. Estão levando para dentro da fé cristã e da igreja o paganismo, o sincretismo religioso. E aí começa uma mistura na pureza do evangelho que existia até o terceiro século. Mas aí começa uma guerra política, e toda a província romana tem a sua igreja, tem o seu padre, tem o seu religioso. E agora a briga política é quem vai comandar tudo isso, que eles chamam de precisamos levantar uma liderança universal da igreja. E aí começa o papado. Em 607 depois de Cristo, Bonifácio III é levantado como o primeiro papa da igreja. Outros foram convidados e disseram: não, eu não vou aceitar o cargo de ser o bispo universal da igreja, porque só a Jesus deve ser esse título. Só ele deve ser o bispo universal da sua igreja. Mas Bonifácio III aceita, no ano 607. E com isso, mais desvios dentro da igreja. Agora a igreja se corrompe e começa agora a praticar o paganismo e o sincretismo. Por exemplo, culto aos mortos, que é a missa de sétimo dia. Agora a fé cristã, que era pura e verdadeira, começa a misturar com o culto a Maria. Começa a ter agora a ideia do purgatório, que é uma antessala do céu. Começa então a confissão de pecados, que é o purgatório não, que é o confessionário, onde o padre tem o poder de perdoar os pecados para a salvação. Toda a questão pagã e antibíblica entra na igreja, porque agora a igreja misturou o seu Estado. Agora a igreja política é uma só coisa, a igreja e Estado é uma só coisa, isso nunca deu certo. A igreja começa a se desviar e se corromper. Entramos então nos próximos séculos. Vem do século V ao século XV, que é considerado a Idade Média, a Idade das Trevas, esses 10 séculos, do V ao 15º. Mas uma coisa que sempre temos que lembrar, a história não está sem nenhum condutor e sem nenhum governante. Principalmente a história da Igreja de Cristo. Deus é o Senhor da sua igreja. Deus tem os seus para colocar de tempo em tempo para que a história culmine na volta de Cristo. E é Deus o maior interessado pelo zelo da sua igreja, porque a igreja do Senhor, biblicamente, chamamos de a sua noiva, a sua família, o seu povo. E Deus ama a sua igreja. Se você que está aqui nesta noite, você é a igreja de Cristo, é salvo em Jesus, faz parte da família da fé, Deus ama a sua vida. Deus ama essa reunião aqui nesta noite. Quem crê comigo, diga amém. Deus ama o seu povo reunido.
Deus ama o seu povo que canta, que adora. Deus ama o seu povo que se debruça, que confia na palavra, na escritura. Deus ama a sua igreja. E Deus sempre tem cuidado da sua igreja. Até o final do 14º, 15º século, as Sagradas Escrituras estão apenas nas mãos dos religiosos. Apenas os padres, apenas os monges, apenas os papas detêm a Bíblia e o povo é totalmente ignorante sobre a palavra de Deus. Digo mais, até os religiosos eram ignorantes à palavra de Deus. Quanto mais o povo. Mas Deus está sempre no controle da história e da sua igreja. E aí em 1450, um alemão chamado Gutenberg inventa a imprensa, a impressão. É Deus já preparando, através de outros homens, como Lutero, que a Bíblia passa a ser impressa em outros idiomas, saia da mão da igreja e vá para a mão do povo. Eu amo esta palavra. E o privilégio e a liberdade que nós temos de hoje ter a palavra nas mãos. Valorize a sua palavra. Investigue a sua palavra. Enquanto eu prego aqui, olhe a sua palavra. Amanhã, leia a palavra. Como falamos pela manhã, o primeiro sola a Escritura. Apenas a Escritura é a autoridade máxima de uma igreja. A autoridade de uma igreja não é o pastor, não é o presbítero, é a palavra de Deus. Não é o que o pastor disse, é o que a palavra diz que tem peso. Ela é a nossa única regra de doutrina e fé. 1450, Gutenberg, alemão, inventa a imprensa. É Deus cuidando da história. E quando chegamos em 1517, nos meses anteriores a outubro, Martinho Lutero está diante de um texto que nós lemos aqui. Quem é Martinho Lutero? Martinho Lutero é um monge agostiniano alemão que não tem paz em seu coração e em sua alma. Ele não consegue conviver com a ideia de que ele é pecador. Ele não consegue conviver com a ideia de que ele para ser salvo, ele precisa redimir os seus pecados e ser justificado. Martinho Lutero, ele se autoflagelava todos os dias e machucava a sua carne e o seu corpo para perdoar os seus pecados. A história conta que Martinho Lutero todos os dias ia ao confessionário se confessar com um padre. E o padre não aguentava mais e falou para ele: Martinho Lutero, por favor, meu amigo, quando você tiver algo de fato relevante, um pecado de verdade, você vem aqui, porque todo dia você vem aqui contar a mesma história e não tinha nenhum pecado relevante para confessar. Mas ele não conseguia descansar em sua salvação. Porque ele achava que dependia de machucar o seu corpo, fazer obras ou fazer alguma coisa para ser salvo. Até então que ele lê Romanos 1:17. E Romanos, Paulo vai dizer que o justo então viverá pela fé. E ele entende que a salvação não se dá por nada que ele possa fazer ou produzir. Que a salvação é única e exclusivamente obra de Deus. É Deus quem realiza, é Deus quem garante, é Deus quem termina. O justo viverá pela fé, quer dizer, nós somos mortos em pecados e delitos. E só podemos viver espiritualmente, só podemos ressuscitar para a vida da morte do pecado pela fé em Jesus. Não são por obras, não é por mérito, mas é só pela fé. O justo só vive para Deus e herda a vida eterna pela fé em Jesus. Então entendeu isso? É só pela fé, é só em Jesus. E nessa época, a Basílica de São Pedro está sendo reformada em Roma. Só que a Igreja Católica está com dificuldade financeira. E o Papa começa a enviar emissários por todas as províncias romanas para vender perdão de pecados, indulgências, para arrecadar dinheiro, para terminar de reformar a Basílica de São Pedro. Nessa época, Martinho Lutero, já reformado em sua alma e coração pela palavra, ele fica sabendo que lá vem alguém para vender a salvação. E era assim, uma mesa era posta nas praças, nas calçadas, a igreja dizia assim: olha, podemos perdoar os seus pecados, e a quantidade de pecados que perdoaremos é de acordo com o valor que você vai dar para a igreja. Então, R$100, uma semana de pecados perdoados. Estou só conjecturando. R$1.000, poxa, 6 meses de pecados perdoados. 1 milhão, está no céu.
está perdoado para sempre. E Martim Lutero sabia, lá vem o emissário do Papa para cobrar e vender a salvação. E é no dia 31 de outubro de 1517 que Martim Lutero escreve 95 teses contra a venda de indulgências e a salvação sendo comprada. Os teólogos vão dizer que a igreja experimentou as suas duas maiores experiências. A primeira, Atos 1, o Pentecoste. A segunda maior experiência ou impacto da igreja na história foi esse dia da Reforma. Então Martim Lutero sabe que no dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. E a igreja vai estar reunida toda. O que ele faz? Ele escreve 95 teses, refutando a venda da salvação, a venda de perdão de pecados, e ele prega na porta do castelo de Wittenberg, aonde ele era monge. Na época não tinha celular, não tinha print de celular nas redes sociais. Mas as pessoas chegam para a igreja e começam a copiar as 95 teses. Já tinha, lembra? A imprensa foi criada há 67 anos atrás. As pessoas começam a imprimir as 95 teses, o que traz um grande problema para Martim Lutero, mas a igreja começa a discutir sobre a soteriologia, que é sobre a salvação. O que a reforma faz, principalmente, é nos libertar do quesito salvação por obras e mérito. Até hoje, nós estamos bebendo da reforma, saiba você ou não. Até hoje nós estamos bebendo de tudo aquilo que os reformadores fizeram há 504 anos atrás. A reforma protestante tem um lema, que é a igreja reformada sempre reformando. A reforma não acabou, ainda estamos reformando. O evangelho ainda precisa todos os dias passar por uma reforma. Ainda hoje, há muito evangelho misturado por aí. Ainda hoje há venda de perdão e salvação. Ainda hoje há muito paganismo na igreja. Ainda hoje há muito sincretismo na igreja. O que falamos pela manhã, os 5 solas, é que somente a fé, a graça e Cristo. Não é a fé mais dízimo que salva. Não é a graça mais obra que salva. Não é Jesus mais Maria que salva. É só pela fé, é só pela graça e é só em Jesus. Mas na segunda parte desse sermão nesta noite, dado o resumo do resumo histórico da igreja, nós vamos debruçar sobre o texto que despertou Martim Lutero. O que esse texto tem a nos dizer nesta noite de hoje? Então quero convidar você em Romanos 1, versículo 14, nós revisarmos 3 coisas. A primeira delas, versículo 14, o que Paulo vai dizer é, número 1, sou devedor. O que o evangelho que falamos, que é o poder de Deus, nos diz é que nós, número 1, nós somos devedores. Sabe você ou não? Paulo diz, versículo 14, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo diz, eu sou devedor deste evangelho. Sabe o que isso quer dizer? Nós temos uma dívida, não para a salvação. Em Cristo, pela fé, a dívida foi paga, mas nós somos devedores deste evangelho, de continuarmos comunicando este evangelho. Esse evangelho não pode parar em nós, não pode ficar em nós. Se hoje bebemos a liberdade que temos, se hoje temos liberdade bíblica, examinar nas mãos a palavra de Deus, é porque homens e mulheres, desde os apóstolos, passando por todos os reformadores até os dias de hoje, passaram adiante, pregaram, ensinaram, falaram. Nós somos devedores. Esse evangelho que nos alcançou deve ter continuidade para a nossa família, para os nossos filhos, netos e próxima geração. Não basta nós, por exemplo, dizermos assim, bom, eu conheço a reforma, eu sou grato pela reforma, olha o que a reforma fez por mim. Temos que pensar e dizer, o que a reforma continuará fazendo através de mim? Nós somos devedores deste amor, desta graça. Pesquisas revelam, meus irmãos, que praticamente todas, ou quase todas, as cidades que o apóstolo Paulo implantou igrejas, hoje
tem como sua prática de fé religiosa maior muçulmana. Paulo implantou igrejas na Turquia, na Ásia Menor, na África. E se você for a esses lugares, ou se não puder ir, mas pesquisar, em sua grande maioria, essas cidades são muçulmanas hoje em dia. Eu tenho fé para crer que não importa se a cidade já passou o evangelho lá e se perdeu, ou se a cidade nunca recebeu ainda o evangelho, eu creio que ainda hoje esse evangelho tem o poder de transformar cidades, famílias e vidas. Que ainda hoje o evangelho pode chegar a qualquer cidade, porque o evangelho não conhece fronteiras raciais e geográficas. Aonde o evangelho de Deus chega, como foi com Paulo, pode transformar lugares, famílias e povos. Paulo diz: eu sou o devedor, eu não posso me calar, eu não posso parar isso em mim. Nós estamos aqui hoje bebendo daquilo que a reforma conquistou para nós, mas nós temos que continuar reformando, anunciando. A segunda coisa que Paulo diz, no versículo 15, é que precisamos estar prontos para anunciar. Olha o versículo 15. Por isso estou disposto, falou Paulo, a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Que você é um devedor do evangelho, você está em Cristo. Que eu sou devedor, nós não temos o que discutir. Concorde você ou não, goste você ou não, nós somos devedores do evangelho que nos alcançou. A questão é, até nós que cremos que somos devedores do evangelho que nos salvou para continuarmos, a questão é se nós vamos, como Paulo, dizer, como devedor, eu estou disposto, eu estou pronto. Porque muitos entendem que são devedores da graça e não podem pagar por isso, é impossível. Mas não dão um próximo passo, é dizer: Deus, eis-me aqui. Senhor, usa-me para a tua glória. Senhor, esse evangelho que me alcançou, eu quero estar pronto e disposto para, assim como Lutero, Paulo e tantos outros, continuar no século XXI, ser um instrumento teu para a tua glória, para alcançar outras vidas. O que Paulo nos ensina em Romanos 1, 14 e 15 é: se somos devedores, também precisamos estar prontos. A terceira coisa que vemos no texto, versículo 16, é que não podemos nos envergonhar do evangelho. Fala Paulo: eu sou devedor e por isso entendi. Eu devo tudo a esta graça. Falamos pela manhã. A salvação não é por obras, nem por mérito. Se Deus não nos salvasse, se Deus não nos justificasse por meio de Cristo, esperança alguma nós teríamos. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Nós já estamos condenados, nós somos alvos da ira de Deus. Paulo então entende: eu sou o devedor deste evangelho. Eu quero estar disposto e pronto a comunicar este evangelho às nações, e assim ele faz. E ele escreve aos Romanos: e eu não me envergonho desse evangelho. Há 3 grupos de pessoas na igreja. O primeiro é aqueles que se envergonham do evangelho. O segundo é aqueles que são uma vergonha para o evangelho. E o terceiro, aqueles que não se envergonham do evangelho. A pergunta que cabe hoje, ecoando aqui no auditório, no teto e desce: de qual grupo você faz parte? Os que se envergonham do evangelho é quando a coisa aperta, eles se envergonham. Mas há os piores, aqueles que são a vergonha para o evangelho. Mas tem aqueles como Paulo que eu não me envergonho do evangelho. A pergunta que fazemos nesse item 3 é: por que Paulo diria eu não me envergonho do evangelho? Que motivo ele teria para se envergonhar? Que motivo Paulo, que motivo nós teríamos para nos envergonhar do evangelho? 2 coisas. Desde Paulo, a primeira: ser cristão nessa época da perseguição era ser martirizado, ser morto, ser perseguido. Primeiro motivo que levou a Paulo a dizer assim: olha, eu não me envergonho, como quem diz, eu sei que eu vou ser perseguido, eu sei que eu posso ser morto, eu sei que eu posso ser esquartejado, decapitado, eu não me envergonho deste evangelho. Primeiro motivo: sofrer danos por causa de Cristo. Segundo motivo: ser zombado, porque o evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, não só era motivo de perseguição, mas era motivo de escândalo
e de zombaria. Porque a palavra do Evangelho de Jesus é escândalo e é loucura para os homens. Que loucura depositar a sua fé e confiar e viver por uma cruz vazia de um corpo que foi roubado, diziam eles. Hoje para nós a mesma coisa acontece. Porque qual motivo nós teríamos para nos envergonhar desse Evangelho que é a palavra de Deus? Número 1, por sofrermos danos. Ser cristão, quem sabe, não conseguir uma vaga porque é crente. Ser mandado embora porque é crente. Não ser promovido porque é crente. Não receber um sim de um namoro porque é crente. Danos financeiros, físicos. Ou sofrer escárnio, zombaria, porque a cruz vazia de Cristo é escândalo e é loucura. Se eu falar que eu sou crente, vão zoar de mim. Se eu falar que eu creio em Jesus e pela fé no Evangelho, eu tenho uma conduta e regra de fé e de vida, vão escarnecer de mim. E por isso muitas pessoas hoje se envergonham do Evangelho. Outras vão além. Elas são uma vergonha para o Evangelho. Mas Paulo diz, não importa se eu vou sofrer dano físico, emocional e familiar, não importa. Se vai ser loucura para as pessoas e vão rir de mim, eu não me envergonharei deste Evangelho. Aí a segunda coisa que perguntamos ao texto é, primeiro é, por que ele se envergonharia? A segunda é, por que ele não se envergonharia? O que faz alguém correr o risco de ser morto, como foi, ser zoado, escarnecido, zombado? O que ele viu nesse Evangelho para ser firme até o final? Aí entramos em algumas questões, e são 4. A primeira delas, ele vai dizer, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Pastor, qual é o motivo? Já que temos um motivo para nos envergonhar, eu posso sofrer e posso ser escarnecido. Quais são os motivos para não me envergonhar? Primeiro, a natureza desse Evangelho. O Evangelho não é um poder político. O Evangelho não é um poder religioso. O Evangelho não é um poder econômico. O Evangelho é o poder de Deus. Não há outro poder como o poder de Deus. O poder político tem fronteiras. O que é politicamente correto ou o que serve na política lá na Rússia não serve aqui. O poder religioso tem fronteiras. O poder econômico, economia, moeda, sofre variações, diferença de valor de país para país. Mas a palavra, o Evangelho de Deus, é o poder de Deus que não conhece fronteiras. Não conhece fortes e fracos, brancos e negros, homens e mulheres, é o poder de Deus. Pastor, me deu um motivo para eu não me envergonhar do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus. Quer poder para a sua vida? Quer poder para o seu coração, para a sua mente, para a sua família? O Evangelho é o poder de Deus. Segundo motivo, para não nos envergonharmos do Evangelho, é o propósito desse Evangelho. Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para que fim? Qual o propósito? Para salvar todo aquele que crê. Nenhum outro poder pode salvar. Nenhum outro caminho pode salvar. Nenhuma outra forma ou meio pode salvar. Somente o Evangelho, que é o poder de Deus, que pode salvar a vida de uma pessoa. É o Evangelho que entra no seu coração, na sua mente, dilacerando os seus pensamentos, as suas convicções, a sua fé. É pelo Evangelho que vem a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é apenas mais um livro. E é nisso, principalmente nisso, que se baseia a reforma protestante. Os reformadores vieram lutar sobre o quesito soteriologia, salvação. Somente Jesus, ele não é uma porta, ele é a porta. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é um mediador, ele é o mediador. Só o Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus, pode salvar. Paulo diz, não me envergonho, porque ele é o poder de Deus, sua natureza, para salvação de todo o que crê, o seu propósito. A remissão de pecados, a transformação, a redenção, a justificação, a vida eterna só acontecem por um poder. Não é político, não é religioso nem econômico. É o poder do Evangelho de Jesus. Quem pode dizer amém nesta noite? Só por esse poder. Eu não me envergonho desse Evangelho. Por sua natureza, que é o poder, por seu propósito, que é a salvação de quem crê. Terceiro lugar, eu não me envergonho desse Evangelho,
por causa do seu alcance. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O Evangelho de Jesus não conhece fronteiras. O Evangelho de Jesus não pode ser parado por muros que um presidente pode construir contra imigrantes. O Evangelho de Deus é o Evangelho para a salvação de judeus e gregos, de pobres e ricos, de eruditos e ignorantes, de pessoas marginalizadas, de pessoas socializadas. O Evangelho de Jesus não conhece barreira ou fronteira, mas a todos atinge, porque ele é o poder de Deus. A política não tem o alcance desse Evangelho. Nenhum outro livro tem o alcance desse Evangelho. Uma moeda não tem o alcance desse Evangelho. Paulo diz, não me envergonho, porque ele é o poder, porque ele é para a salvação e porque ele não conhece fronteiras. E quarto, não me envergonho desse Evangelho por causa da sua eficácia. Olha o versículo 16, que é o versículo que mudou a vida de um monge chamado Martim Lutero. Porque no Evangelho é revelada uma única coisa, a justiça de Deus. Que justiça é essa, pastor? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É pela justiça de Deus, ou é a justiça de Deus, ela apenas é revelada neste Evangelho que é o poder de Deus. Que justiça é essa, pastor? A justiça pela fé na obra de Jesus naquela cruz, em sua morte e sua ressurreição. Deus é um Deus justo. Há pessoas que acham que em Jesus, Deus fez vista grossa. Deus, anote isso, Deus não faz vista grossa com o pecado. Deus não varre pecado para debaixo do tapete. Deus é santo e justo. E todo pecado tem que receber a sua consequência. Porque o salário do pecado é a morte. Deus não fez vista grossa em Jesus. Jesus de fato pagou o preço por nós. Ele foi totalmente obediente até o final da sua vida. Pegou a sua cruz, que era nossa, colocou em seus ombros o nosso pecado, a nossa condenação, e se fez justo, justiça, em obediência à lei, em sacrifício por nós. Jesus, ele apaziguou a ira de Deus e ele completou a justiça de Deus, porque Deus não poderia varrer para debaixo do tapete o seu e o meu pecado. Deus não poderia acordar e dizer, deixa para lá, esse povo pecou, mas deixa vir, deixa morar aqui no céu comigo. Não, Deus não podia fazer isso. Então tinha que punir o pecado. Então Jesus paga o preço por nós. Ele morre por nós. Ele é a justiça de Deus. E o que é a justiça pela fé? Quando você crê em Jesus, no seu sacrifício, na sua morte, a justiça que ele cumpriu a Deus, agora é imputada em você. E agora você também é justificado e é visto por Deus como justo por meio da salvação e da obra de Jesus pela fé. Paulo diz, eu não me envergonho deste Evangelho. Primeiro, porque ele é o poder de Deus. Ele é para a salvação. Ele é para judeu e gentio, não conhece fronteiras raciais ou geográficas. E quarto, ele é eficaz pela fé para salvar todo o indivíduo. A política não é eficaz, a economia não é eficaz, o real não é eficaz, porque um dia foi cruzeiro velho, cruzeiro novo, nada é eficaz. Mas a palavra de Deus é inerrante e totalmente eficaz. E nós só conhecemos a justiça de Deus por meio de Jesus para a salvação, por meio deste Evangelho. E é isso que a reforma veio lutar. A salvação é pela fé em Jesus. O justo viverá pela fé. Eu só posso ser vivificado espiritualmente por meio da fé, da justiça e Jesus naquela cruz. Se você hoje está aqui, você é um cristão. Algumas coisas tem que refletir hoje ao ir para casa. Primeiro,
Nós somos devedores desse evangelho. Ah, se não fosse esse evangelho. Ah, se não fosse Jesus. E tudo que Deus usou na história, da imprensa, escrita, impressa, a palavra de Deus saiu da mão dos religiosos, chegou até nós, em muitos idiomas, pessoas morreram e morrem até hoje para levar pedaços desta palavra a países muçulmanos proibidos. Nós somos devedores. E Paulo diz, com a ciência de que eu sou devedor, eu tenho que dar o segundo passo, dizer, estou disposto. Estou disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui. A fonte que bebemos até hoje, de 504 anos da reforma, da salvação, da liberdade religiosa que temos, eu quero ir adiante. E eu não vou me envergonhar desse evangelho. Sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de judeus e gregos, porque nele está revelada a justiça de Deus. O que você e eu faremos diante da revelação da palavra de Deus? Não basta dizer, viva a reforma. Hoje meu Facebook me lembrou uma postagem, não compartilhei. Mas há 2 anos, eu escrevi assim no Facebook. Deus está vendo você celebrando a reforma ao invés do Halloween. Você celebra a reforma e não o Halloween, mas não conhece o que é reforma e não vive pelas regras da reforma. Deus está vendo você. Não nos basta conhecer o que foi a reforma. Não nos basta dar aula de história da igreja. Nós temos que nos render a este evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E hoje, sai daqui pensando, Senhor, se eu sou um devedor, eis-me aqui. Usa-me a mim como usou, nos séculos passados, outros homens e mulheres. E amanhã, tenha o poder de decisão de não se envergonhar e muito menos ser vergonha do evangelho. Mas dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. O presidente tem um poder, o governador tem um poder, o chefe de Estado tem um poder, mas o evangelho tem um poder que ninguém mais tem, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você hoje está aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, você não é um cristão. Essa palavra hoje é para você. Porque o que a reforma veio fazer é destravar essa prisão da religião que estava na mão dos religiosos e trazer luz aos corações desde o derramamento do Espírito Santo em Atos. E se você está aqui, você não é um cristão, essa palavra é para você hoje beber da palavra e pela fé entender que essa palavra revela uma justiça que é pela fé. O justo só viverá pela fé. Pastor, como eu saio da morte para a vida? Como eu saio do inferno para o céu? Como eu saio da culpa e da condenação do pecado que é a morte para a vida em Jesus eterna? Crer na justificação de Jesus que esse evangelho revela. Então hoje, se entrega a Jesus, seja salvo. E você que já é um cristão, hoje entenda, eu sou um devedor, Deus, eu quero estar pronto e não quero mais me envergonhar deste evangelho. Celebramos a reforma, viva a reforma, mas viva o que Deus ainda está fazendo hoje em nossos dias. Uma igreja reformada, sempre reformando. Continuemos a missão de Jesus que não acabou até o grande dia, onde nós veremos sobre as nuvens do céu vindo Ele com poder e glória. E todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor dos senhores.